Eu sou Edivaldo Filho, eu sou professor da Escola Bíblica Hoje. Sou Bruno César, também sou professor da Escola Bíblica Hoje. A gente está dando continuidade a essa série do vídeo que você assistiu semana passada sobre pregação. Esse assunto, como nós já mencionamos, é importantíssimo. E hoje nós estamos conversando aqui sobre pregação no Antigo Testamento. Para quem acha que não tem pregação no Antigo Testamento, quer dizer a você que tem muita pregação no Antigo Testamento. E é importante porque é uma base, cara, que a gente tem para pregar, para ensinar, saber de que no Antigo Testamento a gente vê muitos exemplos e métodos também que eram usados na pregação. Bom, vou me basear aqui no livro Pregando as Escrituras. Obrigado. E vai ensinar de que Deus foi o primeiro pregador dessa história. Conta essa história aí. Como assim Deus é o primeiro pregador? Botou um terno, uma gravata? Recebeu meio-dia em Patos, no sol. Não, ele não se preocupa com isso não, tá certo? Não, no Antigo Testamento, de maneira geral, nós vemos nessa sequência, os pregadores são Deus, é o primeiro, já vou explicar como, Adão, Noé, Moisés e os profetas, né? Deus é o primeiro pregador, eu acredito, porque ele é o primeiro a falar sobre ele. Na verdade, a pregação e todas as informações que nós temos sobre Deus são obtidas por meio de revelação. Ele chega à humanidade e diz: foi assim que eu fiz. Sim. Não é com base em experimento, em observação, não. A teologia é a ciência da revelação. Deus chega e diz. Então, Adão é pregador também, porque ele que ensinou para sua esposa e para a sua descendência, né? Sobre Deus, sobre a criação e tudo mais. A gente já começa quebrando algumas coisas daquela característica formal, por isso que eu comecei falando do pregador, terno e gravata, chamou Deus de terno e gravata, para ir lá na frente pregar. Pregação vai muito além disso. Pregação é comunicar a palavra de Deus, isso, né? E é claro que nós ainda vamos falar em vídeos posteriores, mas a pregação é o ensino. Não devemos fundamentar isso, mas ela é o ensino. Então essa pregação quebra essa ideia de que ela precisa ser com aquela formalidade de um culto dominical. Isso também faz parte do pregador, mas ela está no ensino. Por isso que a gente citou Deus, ensinou sobre ele mesmo, Adão, ensinando para a sua descendência. Pedro chama na segunda carta, capítulo 2, versículo 5, Noé de pregador da justiça. Pois é. Então, enquanto Noé construía a arca, pregava pregos para construir a arca, ele também pregava a palavra de Deus. Sim. Né? E depois disso vem Moisés, depois disso temos depois. Cara, Moisés. Sim, e também Moisés é legislador, ele é profeta, ele é príncipe do Egito, de certa maneira, e ele é o grande profeta, na verdade, de toda a Bíblia. Toda a doutrina do Novo Testamento, todo o ensino do Novo Testamento tem como base o Antigo Testamento, filho. Certo. Tá? Estou falando isso para falar da importância de Moisés. E toda a pregação, toda a doutrina do Antigo Testamento tem origem no Pentateuco. Nossa. Então Moisés, na verdade, ele é o grande doutrinador do cristianismo, do judaísmo e do cristianismo. Foi a Moisés dito que teria um profeta maior do que ele. Que é Cristo, né? Cristo, né? Fazendo então esse paralelo, essa comparação. Isso. Certo? E tem os profetas. E tem os profetas. Agora, os profetas, geralmente eles interpretavam a lei, né? E aplicavam a lei, ou seja, o Pentateuco, à sua própria época. Quando a gente fala em profeta ou profecia, no Antigo Testamento, geralmente as pessoas pensam em alguém predizendo o futuro, né? Mas a maioria das profecias bíblicas não é a predição do futuro. Né? No Antigo Testamento é um percentual muito pequeno. Isso. Tem a advertência de Deus sobre a santidade do povo, sobre como o povo deveria andar. É mais ou menos a tarefa que vocês, pastores, fazem hoje. A ideia é essa, né? Então, e também, como você disse, tinha a predição do futuro, mas a turma estava falando. Agora tem uma particularidade na mensagem, ou na pregação dos profetas, que era uma mensagem que tinha a característica do assim diz o Senhor, que vinha diretamente de Deus. A palavra do Senhor veio sobre aí, o nome do profeta, Isaías, Jeremias, e ele reproduzia, falava literalmente aquilo que Deus
falava ele. Diferente de hoje, dos Isso. pregadores hoje, que nós já estamos pregando a palavra já revelada. Isso. E aí nós estamos fazendo a interpretação e a aplicação do texto. O profeta não. E aquela mensagem dos profetas como pregadores, ela já vinha com a mensagem, com a pregação, com a aplicação daquele contexto. Isso. Era completa. Porque muitas vezes eles dramatizavam, né? Sim. Isaías andou com as nádegas de fora por 3 anos, né? Mas Foi. O Oséias teve que casar com uma prostituta porque Deus mandou isso. para dramatizar a situação, né? O choro de Jeremias Sim, era realmente a representação do lamento de todo Israel ali, Sim, sabe? sim. Enfim, a vida deles também falava muito. Era a mensagem que vinha de Deus sendo dramatizada de forma literal, tá certo? Isso. Pela sua própria vida. E assim se caracteriza a pregação no Antigo Testamento. Isso. Mensagem de Deus. Eu quero fazer ainda um alerta. Passa aí. Em quase todos os livros de pregação que eu já li, Tem um bocado. tem Muito muitos. livro de pregação. A gente vai apresentar alguns depois da série. Vou. Quase todos os livros de pregação que eu li, então o camarada explica, né, como fazer. A maioria das vezes sem explicar por que tem que ser assim. Certo. E aí eles pegam textos, por exemplo, do Pentateuco, né, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, para dizer a pregação tem que ser assim, tem que ser assada. Mas no Pentateuco, a pregação não acontecia semanalmente, como hoje nas igrejas. Uhum. A pregação era feita pelo homem da casa diariamente. Então as mulheres judias, elas não eram alfabetizadas até o 1º século e um pouco depois disso. Então só o homem aprendia a ler e eles ensinavam a esposa e os filhos. No Pentateuco, Moisés disse que eles tinham que se reunir a cada 7 anos para ler a lei do Senhor, e a pregação se dá com base em Deuteronômio 31 por meio, o ensino na verdade se dá por meio de uma canção. Então eles tinham que cantar essa música, que Deus dá letra e música. Memorização, cara. E outra coisa ainda, filho, ainda tomando um espaço da sua fala. Fala aí, cara. É que no Antigo Testamento, no culto do Antigo Testamento, quando foi estabelecido o culto no tabernáculo, pasmem, não tinha música nem pregação. Então o que é que eu vejo os caras fazendo? Parem as máquinas. Parem as máquinas. Só basta ler lá o livro de Levítico. O que é que o pessoal faz? Erroneamente. Pega um texto do Pentateuco para dizer como deve ser a pregação assim assado, sendo que são textos que falam, que não falam sobre a pregação. São distorções da palavra de Deus. Tá? A pregação só veio acontecer de maneira semanal na sinagoga, nem no templo era. Ou seja, estamos falando aqui de 1000 anos antes de Cristo, ainda não tinha pregação semanal. Mas é cerca de 600 anos antes de Cristo, 700, né? Anos antes de Cristo, é que passa a ter a pregação toda semana na sinagoga, que era aos sábados, tá? Então a gente precisa ter essa observância bíblica aí. Para quê? Para que quando você tá aprendendo sobre isso, você saiba que a pregação no Antigo Testamento é bem diferente, não o conteúdo. O conteúdo é a mensagem de Deus, Isso, é a palavra de Deus sendo ensinada. É a forma, né? Mas essa forma de ensinar essa palavra de Deus é diferente do tipo de pregação ou da forma como é pregada hoje, no sentido de 1 ou 2 vezes por semana. Mas já existia no Antigo Testamento essa forma, essa maneira de ensinar as Escrituras, e nós precisamos, é claro, fazer essa linha histórica para podermos fundamentar e aprender melhor sobre a pregação, e vamos aprender isso nos demais vídeos. Queridos amigos, este foi o 2º vídeo da série sobre pregação bíblica. Continue conosco, mais vídeos para abençoar a sua vida estarão disponíveis nas próximas semanas. Curta, compartilhe esse material e ajude outras pessoas também a aprenderem a pregação bíblica.